Segunda Crônicas, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e 10 côvados de altura. Fez também um mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo e de 5 côvados de alto. Cingia-o em roda um cordão de 30 côvados, e por debaixo dele havia figuras de bois que ao redor o cingiam, e por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. E tinha 2 carreiras de bois fundidos na sua fundição. E estava sobre 12 bois, 13 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro. E tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como a flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto, e lavavam nelas, porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pôs-lo no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portadas para o pátio, e as suas portas cobriu de cobre. E o mar pôs ao lado direito, para a banda do oriente e para o sudeste. Também Irão fez as caldeiras e as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas e os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas, e as 2 redes para cobrirem os 2 globos e os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. As 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos de capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias, pôs sobre as bases, e o mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente, os potes e as pás e os garfos e todos os seus utensílios fez Irão Abi ao rei Salomão para a casa do Senhor, de cobre purificado. Na campina do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa, entre Sucote e Zereda. E fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava. Fez também Salomão todos os utensílios que eram para a casa de Deus, o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para que acenderem, segundo os costumes perante o oráculo. E as flores e as lâmpadas e os espevitadores eram de ouro, do mais perfeito ouro, como também os garfos e as bacias e as taças e os incensários de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro das santidades e as portas da casa do templo eram de ouro. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi seu pai, a prata e o ouro, e todos os utensílios, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca, e fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas é que os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que se não podiam contar nem numerar por causa da multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram, para que as pontas dos varais da arca se viessem perante o oráculo, mas não se vissem de fora, e os varais estavam até ali o dia de hoje. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram, sem guardarem as suas turmas,
E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então disse Salomão: o Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu tenho te edificado uma casa para morada, um lugar para sua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel. Porém escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Também Davi meu pai teve no seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi meu pai: porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi meu pai, me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, de fronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento, e de 5 côvados de largura, e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio. E pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu, e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus e nem na terra, como tu guardas o concerto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o teu coração, que guardaste a teu servo Davi meu pai, que lhe prometestes, porque tu pela tua boca disseste e pela tua mão cumpristes, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, faz a teu servo Davi meu pai o que prometeste, dizendo: nunca faltará de ti varão de diante de mim que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem o seu caminho, andando na minha lei como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, verifique se a tua palavra que disseste a teu servo, a Davi, mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração de teu servo e a sua súplica ao Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas de teu servo e do teu povo de Israel, que fizeram neste lugar, e ouve tudo o lugar da tua habitação, desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, ele impuser juramento de maldição, para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu então, desde os céus, e age e julga teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem, confessarem o seu nome, e orarem, e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus, e perdoa os pecados do teu povo de Israel, e faze-os tornar a terra que tens dado a eles e a seus pais. Quando os céus se cerrarem, e se não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem nesse lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos teus pecados, quando tu os afligires, então ouves tu desde os céus,
e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a terra que deste ao teu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, os ferrugens, gafanhotos ou largata, cercando algum dos seus inimigos na terra das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra em que deste aos nossos pais. Assim também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, mas vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo ele orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faz conforme tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo de Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho que os enviareis, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem e os leves em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si, se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente fizemos, e impiamente procedemos, se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, as que o levaram presos, e orarem para a banda da sua terra, que deste a seus pais, e desta cidade que escolhestes, e dessa casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do seu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo.